Olha, quem nunca ficou rolando na cama, sabe? Madrugada, a cabeça a mil, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, e você só queria um botão para desligar e conseguir dormir um pouco. Nossa, sim! Ou então passar o dia seguinte meio numa névoa, né? Com aquela dificuldade de se concentrar em qualquer coisa. Exato. É uma coisa que, nossa, infelizmente está muito comum hoje em dia. Muito. E essa sensação, ela conversa direto com o que o John Kabat-Zinn fala, lá no prefácio do livro que a gente vai conversar hoje. Sabe, aquela impressão de que falta alguma coisa, talvez a gente mesmo, e essa desconexão do agora, né? Do presente, que é onde a vida tá rolando. Perfeito. E é justamente por isso que hoje a gente vai mergulhar sem fundo no livro Atenção Plena, um guia prático para encontrar a paz em um mundo frenético. Os autores são o Mark Williams e o Danny Penman. É um livro que deu o que falar, né? Porque ele promete justamente isso, um caminho prático para a gente lidar com essa loucura da vida moderna. E é super importante, como o Kabat-Zinn mesmo pontua, entender que atenção plena, o mindfulness, né, não é só uma ideia bonita. É mais uma habilidade, sabe, que a gente cultiva, um jeito de viver. Tem raízes antigas, claro, mas a essência dela é universal e parece que nunca foi tão necessária. Certo, então bora lá, vamos desempacotar isso. A ideia aqui é a gente entender o que esse livro realmente quer dizer com atenção plena. Porque isso virou algo tão vital nesse nosso mundo frenético de hoje. E qual é o caminho prático que eles oferecem, né? Queremos entender a proposta a fundo, quase como um convite para quem está ouvindo ir atrás do livro depois. Acho que a raiz do problema que o livro aponta é essa mente que não para, sabe? Inquieta, que nos coloca muito nesse modo que eles chamam de piloto automático. Ah, sim. Essa ideia do piloto automático é muito forte ali. Eles descrevem bem aquela sensação de estar sempre correndo, sem nem saber direito para onde. Como se a gente estivesse, sei lá, perseguindo o próprio rabo, né? Exatamente. O exemplo da Lucy que eles trazem é, nossa, muito marcante, uma pessoa super sobrecarregada, sentindo alegria indo embora, assim. Mesmo sem ter acontecido uma grande tragédia, sabe? E a mente dela presa naqueles pensamentos repetitivos, naquela autocrítica que dói. O que está errado comigo? Uhum. Isso me lembrou até aquele experimento famoso, acho que do Daniel Simons, que trocavam a pessoa que pedia informação na rua. Ah, sim. O da pessoa que abaixa atrás do balcão. Isso. E um monte de gente nem percebia a troca. É um retrato perfeito de como a gente age sem consciência muitas vezes, né? No dia a dia. Totalmente. E a ciência que o livro traz para explicar isso é, assim, bem reveladora. Tem, por exemplo, essa ligação que já é bem conhecida entre o nosso humor e o tipo de memória que a gente acessa. Como assim? Quando a gente está para baixo, a tendência é pescar lembranças mais negativas. O livro até cita um estudo com mergulhadores que é interessante. Eles lembravam melhor o que aprendiam debaixo d'água quando estavam debaixo d'água. E o mesmo na praia, com humor aparecido. A tristeza meio que chama mais memórias tristes, sabe? E aí vira uma espiral para baixo. Nossa, isso explica porque às vezes uma coisinha pequena estraga o dia todo, né? Pois é. E as emoções, como o livro descreve, elas não são coisas isoladas. Funcionam mais como feixes, assim. Conectam pensamentos, sentimentos, sensações no corpo e até os impulsos para agir. Uma coisa vai puxando a outra. Entendi. E a conexão mente-corpo é central nisso. Tem pesquisas que mostram como a nossa postura física pode mudar o humor. Sabe, andar meio curvado, com os ombros caídos, pode intensificar o desânimo. Sério? Sim, e o contrário também funciona. O ato físico de sorrir, mesmo que forçado no começo, lembra aquele experimento do lápis entre os dentes? Sim. Ele pode de verdade gerar sentimentos ligados à felicidade. Caramba. É fascinante ver que é uma via de mão dupla mesmo, né? Entre corpo e mente. Sem dúvida. E essa conexão toda, ela ativa mecanismos muito antigos nossos, como a resposta de luta ou fuga. Ah, o famoso estresse. Exato. Só que o desafio hoje em dia é que o nosso cérebro não diferencia muito bem uma ameaça real, tipo um bicho vindo para cima, de uma ameaça que a gente percebe internamente, uma lembrança ruim, uma preocupação com o futuro. Ele dispara a mesma reação de estresse no corpo. Puxa vida. Só que, diferente dos animais na natureza que relaxam depois que o perigo passa, o livro cita as gazelas,
a gente tem uma dificuldade enorme de desligar essa resposta. Estudos com neuroimagem até mostram que a amígdala no cérebro, que é tipo o nosso alarme evolutivo para essas reações, ela tende a ficar hiperativa em quem tem uma rotina muito puxada. E essa ativação constante leva a gente pro tal do modo atuante que o livro fala, né? Aquela nossa mania quase automática de tentar consertar ou resolver os nossos sentimentos ruins, tipo a infelicidade. Exatamente isso. O modo atuante é super útil para resolver problema externo, sabe? Problema concreto. Mas quando a gente tenta aplicar ele para as nossas emoções, aí complica. Por quê? Porque ele funciona focando na diferença. Tô me sentindo mal versus quero me sentir bem. Só que, ao fazer isso, ele acaba, paradoxalmente, aumentando a sensação de que tem algo errado, de sofrimento. A gente fica preso na ruminação, na autocrítica. Vira um ciclo vicioso. Entendi. Faz sentido. E a gente não pode ignorar o cenário maior, né? O livro até menciona dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre o aumento preocupante de depressão, de ansiedade, principalmente entre os mais jovens. Isso mostra que essa mente agitada, estressada, é um problema sério de saúde pública mesmo. Mas o livro não para no diagnóstico, felizmente. Ele apresenta uma alternativa, um outro jeito de operar a mente. O modo existente. Eu achei ótima a analogia que eles usam. Da montanha. Isso. É como ver a mesma paisagem lá do alto, que parece completamente diferente quando o sol aparece depois da chuva. A realidade fora é a mesma, mas a nossa percepção muda. Não é negar o que está rolando, mas, como dizia o Proust, que eles citam, é ver a realidade com novos olhos. É aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Sim, porque o modo existente funciona com outra lógica. Se o modo atuante é mais reativo, automático, o existente convida a gente para uma escolha consciente. Em vez de ficar analisando tudo sem parar, ele prioriza o sentir, sabe? A conexão direta com a experiência, usando os nossos sentidos. E essa parte de, em vez de lutar contra as dificuldades, propor aceitar. Como funciona isso na prática? Não parece meio passivo? É um ponto-chave e o livro explica bem. Essa aceitação não é resignação, não é ficar parado. É mais sobre ver a situação como ela realmente é, com clareza, sem aquele julgamento imediato, para daí sim poder escolher a resposta mais sábia, mais construtiva. Ah, entendi. Ver primeiro, para depois agir melhor. Exato. O modo existente também treina a gente a perceber os pensamentos pelo que eles são. Só eventos mentais que passam. Eles não são fatos absolutos sobre nós ou sobre o mundo. Só isso já tira um peso enorme, né? Nossa, essa ideia de não se identificar tanto com os pensamentos, de não levar tudo tão a ferro e fogo, parece muito libertador mesmo. Demais. E outra diferença importante. Em vez de fugir do que é desconfortável, o modo existente encoraja a gente a se aproximar das dificuldades, mas com uma atitude diferente, de curiosidade, de gentileza. E o paradoxo é que essa aproximação com compaixão acaba diminuindo o poder que o desconforto tem sobre a gente. Interessante isso. Ele também nos ajuda a ficar mais no presente, né? Combate essa tendência de ficar remoendo o passado ou ansioso com o futuro. E, por fim, ajuda a gente a perceber o que realmente nos nutre, quais atividades, quais relações fazem bem e quais só esgotam a gente, para poder buscar um equilíbrio mais vital. E a atenção plena, então, seria a ferramenta para a gente conseguir fazer essa troca de marcha entre os modos, de forma consciente. O livro também parece se esforçar bastante para desmistificar a meditação, né? Tirar aquela imagem de algo complicado ou que leva horas. Exatamente. A atenção plena é apresentada como essa capacidade que todo mundo tem de prestar atenção de propósito, no momento presente e sem ficar julgando. E o livro argumenta que a gente pode cultivar isso com práticas simples, acessíveis. Ele tira aquela ideia de que meditar é para esvaziar a mente ou que vai deixar a gente apático.
Pelo contrário, né? Pelo contrário, os benefícios que eles documentam incluem redução de estresse crônico, tipo pressão alta, ajuda a lidar com dor crônica e até fortalece o sistema imunológico. Então, se esse modo existente é para onde a gente quer ir, como é que o livro guia a gente nesse caminho, na prática? É aí que entra a tal estrutura principal da obra, imagino. Isso mesmo. A espinha dorsal do livro é um programa bem prático, bem estruturado, de 8 semanas. Ele é baseado na terapia cognitiva baseada em atenção plena, a famosa MBCT. É uma abordagem que um dos autores, o Mark Williams, ajudou a criar junto com o John Teasdale e o Zindel Segal. Ah, que interessante. E o legal da MBCT é que ela junta as práticas de meditação mindfulness com coisas da terapia cognitiva. Ajuda as pessoas a reconhecer e a sair daqueles padrões de pensamento negativos que levam a recaídas, principalmente na depressão. A eficácia é tão comprovada que vários sistemas de saúde pelo mundo recomendam. 8 semanas parece um tempo razoável para um compromisso, né? Como é que esse programa funciona, mais ou menos? Ele é muito bem pensado, vai construindo semana a semana, sem detalhar tudo, dá para sacar a lógica, começa na semana 1 de um jeito até surpreendente, fazendo a gente acordar do piloto automático, tem exercícios como a famosa meditação da passa. Ah, eu já ouvi falar dessa. Pois é, ela mostra o quanto a gente come e vive sem prestar atenção de verdade, e também a meditação corpo e respiração. É um primeiro contato bem gentil com o ato de direcionar a atenção. Depois o programa avança para a gente explorar mais o corpo, semana 2, o movimento consciente, semana 3, e depois observar propriamente, semana 4, aprendendo a lidar com os pensamentos, com os sons, sem ser levado por eles. E imagino que depois a coisa fica um pouco mais desafiadora. Sim. A semana 5, por exemplo, é bem importante. Ela ensina a explorar as dificuldades, a não fugir do desconforto, mas a investigar ele com curiosidade. O livro até usa uma história legal de um rei e o filho para ilustrar essa ideia. É uma virada de chave. Em vez de lutar contra, se aproximar com atenção. Entendi. Mudar a relação com o problema. Isso. As semanas seguintes vão cultivar qualidades como a gentileza, semana 6, e ajudar a pensar sobre o equilíbrio na vida, semana 7, identificar o que nos recarrega e o que nos drena. Eles usam até um conceito chamado funil da exaustão. E tem uma ferramenta-chave, que aparece o tempo todo, a meditação do espaço de respiração de 3 minutos. É um recurso rápido e muito poderoso para a gente se recentrar no meio da correria. 3 minutos. Isso parece super útil para o dia a dia mesmo. O livro deve falar também da importância de se comprometer com a prática, né? E das dificuldades que aparecem. Lembro que eles citam algo sobre como as coisas começam a acontecer quando a gente se compromete de verdade. Sim, o compromisso com a prática regular, mesmo que seja curta, é bem enfatizado. E algo muito importante, o livro normaliza os desafios que surgem, sabe? A mente que viaja, o sono que bate, a frustração, ele mostra que isso não é sinal de fracasso. É informação valiosa sobre como a nossa mente funciona. Ah, isso é bom saber. Tem a história da Hannah, que eles contam, que no começo achou meditar insuportável, depois ela passou a ver a mente como o tempo. Às vezes tem tempestade, às vezes está calmo. Essa atitude de observar sem se julgar é fundamental. É aprender a estar com o que quer que apareça ali. Isso muda totalmente a perspectiva sobre a prática, né? Deixa de ser uma busca por um estado perfeito. E quais são os impactos mais profundos, assim, as transformações que essa jornada pode trazer, segundo as pesquisas que o livro cita? Essa parte me parece especialmente motivadora. E é mesmo. O livro traz evidências de mudanças bem significativas, até no nível do cérebro. Pesquisas como as do Richard Davidson com o Jon Kabat-Zinn mostraram que praticar mindfulness regularmente pode aumentar a atividade numa área do cérebro, o córtex pré-frontal esquerdo, que está ligada a emoções mais positivas, a uma capacidade maior de se aproximar e se engajar com a vida. Uau! E talvez o mais impressionante venha de estudos como os da Sarah Lazar. Eles encontraram mudanças na estrutura mesmo, um aumento real na espessura de certas áreas do córtex cerebral e um desenvolvimento da ínsula, que é uma região ligada à empatia e à percepção do próprio corpo em quem pratica mais tempo. Pensa nisso.
com o prêon mental, a gente pode literalmente fortalecer nossa capacidade de sentir, de se conectar, de regular as emoções. Mudanças físicas no cérebro por treinar a mente. Isso é muito poderoso. Extremamente. E, além disso, a prática mostrou que fortalece a resiliência psicológica, sabe? A nossa capacidade de lidar com as dificuldades. O livro menciona conceitos de pesquisadores como a Kobasa e o Antonovsky, mostrando como a atenção plena cultiva traços como senso de controle, de compromisso, de significado na vida. Faz sentido. E tem também um potencial de libertar a gente de padrões de pensamento negativos bem enraizados. Tipo a tendência a super generalizar, sabe aquela armadilha de achar que porque uma coisa deu errado, tudo vai dar errado ou sempre vai ser assim. O livro discute isso no contexto da depressão. Entendo. Parece que a prática ajuda a gente a ver as coisas com mais clareza, né? Com menos distorção. Exatamente. E um elemento que está presente no livro todo, que é fundamental, é cultivar a autocompaixão, a gentileza com a gente mesmo. O livro deixa claro que isso não é ser bonzinho demais ou egoísta. É a base para a gente conseguir lidar com o sofrimento e encontrar força interna. É verdade. No fim das contas, o grande impacto é essa reconexão genuína com a própria vida. A capacidade de viver mais plenamente, momento a momento. O livro até brinca com uma analogia. Estar mais presente em cada hora do dia é quase como dobrar nossa expectativa de vida útil, no sentido da experiência que a gente vive. Então, para a gente amarrar aqui, este livro, Atenção Plena, ele se mostra muito mais do que só um manual de meditação, né? É um convite bem profundo para a gente repensar e talvez transformar nossa relação com a mente, com o corpo, com as emoções, com as dificuldades e com esse ritmo maluco da vida de hoje. Ele desafia a gente a olhar para dentro de um jeito novo. Perfeitamente colocado, ele oferece um caminho muito bem fundamentado que junta a ciência de hoje com uma sabedoria mais antiga, contemplativa, para a gente cultivar essa qualidade de presença. Atenta, sem julgamento. O objetivo não é uma utopia, não é acabar com o estresse ou a tristeza, porque, né, Sim. isso faz parte de ser humano. Mas sim aprender a responder a tudo isso com mais consciência, com mais equilíbrio e, fundamentalmente, com mais compaixão pela gente mesmo e pelo mundo à nossa volta. Então é um guia que parece prometer não uma solução mágica, mas ferramentas bem concretas para a gente achar mais paz interna, mais clareza mental, mais resiliência. E talvez o mais valioso, como a gente falou no começo, aquela sensação mais viva de estar realmente presente, vivo, no único tempo que a gente tem, o agora. Uma possibilidade de se sentir mais inteiro, sabe? Mais conectado, mesmo no meio do caos de fora e de dentro. O livro deixa a gente com muitas reflexões, né? Uma que fica martelando aqui vem de uma pergunta que, segundo eles, algumas culturas fazem, em vez de perguntar quando você começou a ficar deprimido, elas perguntam, quando você parou de dançar? Nossa, forte isso. Dá o que pensar, né? Sobre as fontes de alegria que a gente talvez abandone pelo caminho. Ou então aquelas palavras do artista Hokusai que eles citam lá no finalzinho. É importante que você cuide, é importante que você sinta, é importante que você observe, é importante que a vida viva através de você. Lindo isso. Fica a reflexão para todo mundo, então. O quanto da nossa vida, que é tão preciosa e única, a gente está, de fato, vivendo conscientemente.